3 dias intensos de debate, de programação, e nessa última mesa, antes de passar a palavra para o nosso colega e amigo professor José Márcio, que vai coordenar os trabalhos, a gente quer reiterar aqui mais uma vez, principalmente o agradecimento pela resposta dos alunos. A gente tem certeza que esses 3 dias, além do brilhantismo de diversos convidados que a gente teve aqui conosco, eu acho que o brilho maior desse evento foi a resposta positiva dos nossos alunos e a presença de vocês, a presença dedicada de cada um de vocês aqui, prestigiando e acompanhando atentamente essa discussão, procurando construir um caminho e uma alternativa crítica para se pensar os desafios da comunicação e da democracia no Brasil. Eu quero reiterar e fazer esse agradecimento a cada um de vocês, alunos, e em nome, e para vocês que estão me ouvindo, e em nome de todos aqueles também que não estão aqui. Reiterar aqui o agradecimento à nossa coordenação, na pessoa do professor Robertson, que é o nosso coordenador de cinema, que muito tem contribuído para que esse novo momento seja vivido na nossa escola. E fazer um agradecimento especial, gente, porque um seminário dessa natureza dura 3 dias, mas entre a concepção do evento, o planejamento e a organização foram 8 meses de trabalho. E a gente não pode deixar aqui de reconhecer também o esforço da professora Adelina, que coordenou brilhantemente esse trabalho, né? Juntamente com a equipe do CCI, que é o Centro de Comunicação Integrada, né? A equipe do NEP, a equipe do Laboratório de Rádio, Laboratório de Fotografia, e tem uma pancada de gente voluntária trabalhando nesse evento. Então fica até difícil a gente falar o nome, porque a gente pode cometer alguma injustiça, por isso a gente fala na pessoa de quem representou o esteio dessa organização, como uma forma de homenagear a todas aquelas pessoas igualmente importantes que conduziram esse trabalho. Então, reiterando esses agradecimentos, eu passo aqui a palavra para o nosso colega José Márcio, que vai coordenar esse trabalho. Bem, boa tarde a todos. Queria também cumprimentar a coordenação, todos os coordenadores do curso, da faculdade. Acho que esses eventos que ainda nós chamamos de extracurriculares, né, eles têm se mostrado cada vez mais potentes, importantes, e que vão lançando algumas ideias, algumas luzes e alguns desafios para aquilo que a gente ainda chama de curricular, né? Aquilo que está dentro e aquilo que está fora, né? E acho que toda a programação, todos os seminários, o FICA 13, esses eventos todos que a faculdade tem feito, acho que tem iluminado no sentido da gente descobrir quais são as novas formas com as quais nós produzimos informação, conhecimento, adesão, né, identidade com essas questões. Então, queria cumprimentar muito a direção do curso e da faculdade pelas iniciativas, pela coragem de nos tirar de dentro de sala de aula. Acho que uma escola contemporânea, e o tema de hoje é muito pertinente para essa minha provocação aqui, uma escola contemporânea não cabe dentro de sala de aula, né? Como que nós vamos enfrentar as exigências do MEC, né? A nossa criatividade, as nossas possibilidades, isso é uma história longa, né? Mas queria registrar isso. Bem, o tema, para quem não me conhece, eu não dou aula à tarde, eu sou professor aqui da faculdade já desde a época que eu ainda tinha cabelos, e talvez parte de grandes, né? Parte de vocês ainda era talvez um projeto na vida dos pais de vocês e não uma realidade. Então, a Faculdade de Comunicação é seguramente um lugar na minha vida profissional e na minha vida emocional também.
Eu sou professor, dou aula em jornalismo e RP na área de antropologia e na área de gestão cultural, políticas culturais. E sou professor do mestrado, do nosso mestrado aqui, né? Pois bem, nós temos hoje um tema que é absolutamente importante, necessário, não só para vocês, alunos, né, mas para todos nós, que diz respeito à maneira como aquilo que antes era só uma possibilidade, aquilo que existia, né, nos nossos textos de ficção científica, como que rapidamente isso virou realidade, e mais do que realidade, isso alterou o nosso lugar no mundo, né, isso alterou a nossa experiência cultural, que é isso que é chamado dessa era digital. O tema chamado de a produção e circulação da cultura na era digital, né, foram convidados, né, dois ilustres, queridos amigos aqui da faculdade, amigos profissionais e pessoas de referência na área da cultura e da comunicação, que é um tema de fronteira entre comunicação e cultura, né? Primeiro, o Israel do Vale, que está aqui do meu lado, que o Israel ele é atualmente presidente da Rede Minas de televisão. Sorte nossa ter uma pessoa como essa à frente de uma TV pública aqui em Minas Gerais, né? Ele é jornalista, graduado pela Universidade Metodista de São Paulo, atua profissionalmente há 29 anos na área do jornalismo cultural, formatou e orientou ao longo de um ano o laboratório online da primeira edição do programa Rumos, Jornalismo Cultural, do Instituto Itaú Cultural, com estudantes de jornalismo de 9 estados, uma experiência belíssima, que infelizmente o Itaú, né, não deu continuidade, mas uma experiência marcante para o cenário da comunicação e da cultura no Brasil. Coordenou a comunicação de eventos como a Feira de Música Brasil, o Conexão Vivo, o FIT BH, o Festival Internacional de Teatro, o Festival de Inverno da UFMG, né, a Mostra de Cinema de Tiradentes, a Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, dentre vários outros trabalhos que Israel do Vale já esteve à frente, já participou, né? Mas o mais importante, eu acho, que vale tanto para o Israel quanto para o Helder, é esse compromisso que ambos têm nessa fronteira, nessa convergência com a questão da cultura e da comunicação, sempre na perspectiva da comunicação pública, da democracia, que é o tema que une todas as mesas, é o desafio da democratização da comunicação no Brasil. Um pouco mais do lado de lá, querido Helder Quiroga, meu querido ex-aluno aqui na graduação, no nosso querido Pavilhão 13, né? Mestre em Comunicação Social, na linha de pesquisa em Imagem e Som da Universidade de Brasília. Ele tem uma pós-graduação em Cinema pelo Instituto de Educação Continuada aqui da PUC, o IEC, né? Graduação em Comunicação Social aqui pela PUC, e como profissional é diretor de cinema, produtor cultural, consultor, né, na área de mercados audiovisuais e coordenador de uma ONG que eu também tive o prazer de ver nascer, que é a ONG Contato, Centro de Referência da Juventude, que é um trabalho também muito bacana que ele coordena. Queria agradecer muito a presença de vocês dois aqui, num dia em que nós estamos com a agenda do Ministro da Cultura aqui, então, muito bacana vocês estarem aqui com a gente. Cada um de vocês terá 30 minutos para uma primeira abordagem, para que depois a gente, então, abra a fala, as questões, comentários e perguntas da plateia. Começa, né? Boa tarde, né, gente? É porque eu encontrei com o Israel no meio do caminho ao longo da semana e a gente acabou combinando da apresentação minha ser antes da dele. Primeira coisa eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, porque eu gosto de conversar andando, e também porque eu passei na Sala da Glória antes de vir para cá e tomei uns 2 cafés, aí eu fiquei elétrico. Bem, o meu trabalho hoje, ele se resume a um trabalho de desenvolvimento de projetos audiovisuais para o mercado. Não é da publicidade, nós trabalhamos com um projeto de audiovisual autoral na área de formação de novos realizadores.
Sou também produtor, atuei durante 15 anos na área de produção musical, principalmente produzindo a carreira do Vitor Santana, que é também meu parceiro na fundação da ONG Contato. E falar um pouco também da ONG Contato, depois eu vou entrar direto no tema da mesa. A Contato é uma instituição não governamental que atua na área de cultura e juventude. Esse ano está fazendo 13 anos de existência, a gente está localizado ali na rua Pouso Alto, na Serra, e a gente tem uma atuação de âmbito nacional e internacional voltada para 3 áreas hoje bem delineadas, que é a área de articulação em rede, a área de inovação e tecnologia e a área de audiovisual. Todas elas compreendendo essa coisa da transversalidade de valores como direitos humanos, como meio ambiente, como a própria cultura, mas tendo a juventude como público-alvo fundamental. E é nesse público que eu quero focar essa questão da difusão cultural no momento atual. E aí eu queria passar um vídeo para a gente começar a dar uma estimulada na reflexão, um vídeo que alguns de vocês podem já ter visto, mas que eu tenho utilizado sempre para dar essas palestras, porque ele me dá um gatilho essencial para essa história. Será que Toninho, a gente consegue apagar um pouco a luz aqui da frente? Valeu! They're positioned at the top of the influence pyramid and are aspirational to those younger than them and inspirational to the older. Today's young generation, known as Generation Y, G, we, globalists, digital youth, millennials, whatever, is the largest in absolute numbers on a global perspective. And they have crazy buying power compared to their parents when they were young. It's funny, because this important role for youth today has its roots precisely in the baby boomer generation. They were born in the post-World War II, in the 40s and 50s. Insecure and impatient, they pushed for big changes. They were the first generation to conquer the right of the young, inventing what came to be known as the youth lifestyle. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changing. They were able to keep the house and the freedom to come and go. They took over the academic centers, big festivals, and streets. Because of this, they were nicknamed liberated youth. From the outside, it seemed they were a little nutty, but the talk of peace, love, free sex, and flower power stayed influencing behavior till today. And actually, all of that must have been pretty fun. But speaking of fun, we can't forget about Generation X. Born in the 60s and 70s, they enjoyed the rights conquered by the baby boomers, living a guilt-free search for pleasure. Life moves pretty fast. If you don't stop and look around once in a while, you could miss it. Uneasy and enthusiastic, they pushed for new major changes. Inside their houses, they're the bosses of their bedrooms and have taken control of their individualities. Generation X is in love with stereotypes, fed by marketing and publicity boom. As much as in the corporate universe as an entertainment, Generation X is remembered as the competitive youth. It's not just a job for him, it's a war. But now is a whole different game. Young people have changed the rules again. Known as the first golden youth, millennials not only have the keys to their house and their domain, they have also taken over the
Steered by the internet, their identities are transcending the place they're from. Globalized consumerism promotes aesthetic and behavioral connections with other youth around the world. The internet is allowing personal content to gain stratospheric dimensions, where everything can be remixed. Whoa, that's a full rainbow. All the way. Double rainbow. Oh my God. Over just a few days, content can turn into various global internet memes. Double rainbow all the way across the sky. Yeah, yeah. He's climbing up and down, he's snatching your people off, trying to break them so young. He's your as a kid, as a wife, as a Also kid. acquiring relatives outside of the network. Obviously, all of this has consequences. The excess of information and possibilities is causing this young generation to have general chronic anxiety. It's getting more and more necessary for them to choose the right filters to organize their experiences with all of that content and people in their lives. The fear of being overwhelmed and lost among the crowd forces them to use hyperbolic languages to express themselves. It's not always easy to understand what millennials are saying. That's because they've developed a non-linear way of thinking that exactly reflects the language of the internet, where an infinity of subjects can be followed at the same time. For these millennials, it is natural to start out with something and end up in somewhere else. But do not panic, it's organic. Today, it's cool to know and be various things at the same time. It's a lot different than in the 80s when young people had radical vision about the power of the roots. You were one thing or another. In the 90s, the power of the tribes was no longer such a cool thing to be associated with. Some started calling themselves normal in order to pass through the different groups. Today, being normal has become boring. And in spite of neutralizing differences, it is cool to express them. I'll sing ladies, 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 I'll sing ladies. It is possible to be a surfer, DJ, rocker, nerd, cinephile, designer at the same time. We're talking about the most plural youth generation in history. It is a plurality which guarantees that the young can simultaneously recognize themselves even with their personal differences. Their new extended social network has resulted in a bigger number of short-term style personal relationships. It is also visible in their work, in which traditional career plans and hierarchical systems are losing strength. More and more, they want to unite work with pleasure. But that's not so they can achieve a hedonistic lifestyle. Pleasure comes in pre-programmed breaks. Young millennials are pragmatic. They're also more realistic. Their big idols aren't the most idealized figures, but instead are common people who realize small possible dreams that aren't utopic. They are the faces of the new economy, ruled by open source and crowdsourcing and independent initiatives that, with the power of the internet, can have an immeasurable impact. This collective conscience is the zeitgeist of the future, leading to a scenario of opportunities. But it's not easy. The new is always intimidating. A lot of things that were not immediately understood in the past are today considered natural behavior. You can understand and take part,
follow along. In the end, to be young is sexy and fun, but it's a lot more than that. It comes with questions and big ambitions. If you think you already know enough and are at peace with your place in the world, well, then congratulations, you're officially dead. More than ever before, in order to understand the world, it is necessary to understand these youths, who are the catalysts to big changes. And there's an added bonus. To understand the evolution of the world is a search that will keep us young forever. Bem, era só para a gente poder iniciar esse debate sobre alguns aspectos. Nesse vídeo tem um elemento que falta, que é a periferia. Você vê, na realidade, todo um processo de transformação em torno da questão da juventude, interligado à questão da inovação tecnológica, do diálogo em rede, mas de uma juventude específica. A periferia já não está dentro desse vídeo, embora a ideia aí era fazer um transcurso, né, da história da juventude no planeta, pelo menos partindo desses 3 principais momentos, para depois ir para essa nova dinâmica de diálogo que está aí presente na modernidade. Eu fiquei pensando muito sobre como abordar o tema da questão da circulação cultural nas redes, e depois eu pensei, será que essa coisa digital ela é realmente assim, tão digital assim? Porque, por exemplo, Belo Horizonte, a gente, não sei, todo mundo aqui tem Facebook, né? Tem alguma pessoa aqui nessa plateia que não tem Facebook? Levanta a mão. Opa! Aí, viu? Quem está pensando em abandonar o Facebook aí na plateia? Porque assim, existe uma coisa que é a ferramenta da comunicação, outra coisa é a cultura digital, é essa forma de dialogar dentro das redes. Tem muito do que está acontecendo hoje em termos de transmissão de conhecimento, informação, compartilhamento de dados, tem muito mais a ver com uma cultura de absorção de novos meios tecnológicos do que uma cultura digital instaurada, de fato, na modernidade. E aí, pegando alguns exemplos mais enfáticos, assim, hoje a gente vive, principalmente em 2 áreas, um colapso total por conta das novas tecnologias, fundamentalmente na área da música e no audiovisual. Esse colapso ele é positivo, porque ele, na realidade, ele vem tentar trazer um processo de acesso maior à própria produção, de acesso maior à difusão e também uma reinvenção e democratização dos recursos nessas áreas. Então, hoje é possível que eu, como diretor de cinema, possa fazer um roteiro com baiano, editar com canadense, finalizar com sul-coreano e, por fim, lançar isso em Cuba. A música também, a gente tem vários exemplos de construção, de produção compartilhada da música. Agora, o que é que as novas tecnologias trouxeram de positivo para essas áreas? O acesso. Mais do que tudo, o acesso. A produção ainda é muito incipiente, essa produção compartilhada, tanto no audiovisual quanto na música, mas o acesso é brutal. Hoje, tem muita gente hoje que sentiu o impacto da saída e da volta do Groove Shark dentro da rede. Saiu o Groove Shark e ninguém ficou horrorizado, falou, porra, não é possível. Era o meu site preferido para ouvir música e de repente acabou. Aí voltou, já tinha gente comemorando. Todo mundo, ninguém mais compra CD hoje em dia. Agora as pessoas continuam indo a shows, continuam utilizando. Então no final a rede virou uma forma alternativa da gente estabelecer o nosso boca a boca virtual. E isso proporciona que a gente possa, de fato, ter acesso a algumas informações que antigamente a gente não tinha. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil, que é um país continental, ele, durante muito tempo, a única forma da gente criar uma rede de distribuição eficiente era baseado no modelo da Coca-Cola e dos Correios.
Nenhuma outra forma de distribuir igualitariamente produtos em nível nacional era possível. Com a tecnologia digital, com a internet, já é possível que a gente possa lançar uma banda, lançar um filme e todo mundo ter acesso a isso onde existe sinal. Mas nós estamos falando de um país que ainda tem 50% das pessoas não conectadas. Então, será que essa nova cultura, ela é de fato uma cultura que ela proporciona o acesso? São questões que a gente tem que levantar para discutir aqui hoje. Outra questão é essa relação implícita para mim da questão geracional. Eu acho que assim, o Brasil está vivendo um momento mais jovem da sua história. Hoje, 1/4 da população está entre 18 e 35 anos. Não é uma realidade só brasileira, é uma realidade latino-americana e africana. E isso muda tudo. Pensar em tecnologia, pensar em novas formas de diálogo e não dialogar com a juventude é morrer na praia. É não conseguir estabelecer esse diálogo contemporâneo que está sendo posto. E aí vem as questões do mundo moderno. Todo mundo ficou assustado, principalmente a geração mais velha, com as manifestações de junho de 2013. Todo mundo ficou assustado porque nunca não conseguia dimensionar o impacto que tinha uma construção narrativa vinda desde a Primavera Árabe até o Occupy Wall Street e a Marcha da Maconha em São Paulo para aquelas manifestações que aconteceram em junho de 2013. Agora, a nova geração, de alguma forma, por mais espantosa que ela tenha ficado, quando ela se viu no meio da multidão nas ruas, ela já sabia que aquilo ia crescer, porque uma série de manifestações culturais, de pequenos eventos, já têm sido mobilizados dessa forma. Churrasco da turma da sala, o show de uma banda que está buscando verba para poder fazer a sua turnê na Europa, um grupo de cinema um coletivo de cinema que está juntando através do crowdfunding, através do Catarse, os recursos necessários para filmar seu documentário sobre a ocupação do Isidoro na periferia de Belo Horizonte. Tudo isso está interligado a essa nova forma de dialogar da juventude. Agora, essa mesma juventude também vive os seus entraves, que é o diálogo com a geração anterior. Não é fácil dialogar com os nossos pais, vamos ser sinceros. Nem sempre eles vão entender a dinâmica e a agilidade do pensamento que a gente está hoje lidando, trabalhando com várias plataformas, iPad, celular, o próprio computador, tudo isso em rede interligado, com mais de 30 janelas abertas ao longo da semana, trabalhando o ativismo dentro de cada área dessa, com o que isso retumbou nas manifestações de rua, na nova forma de protesto, na nova forma de manifestação da juventude dos seus interesses. Então, entender a juventude, entender a cultura digital é como construir o processo de uma identidade nova que está hoje se manifestando na humanidade. Mas tem alguns valores que são interessantes. Esses dias eu estava conversando, eu tenho um amigo que é pajé indígena, ele é da tribo Axaninca, lá da fronteira do Acre com o Peru, que ele chama Benque Axaninca. E a gente estava num seminário juntos, e ele estava voltando um prêmio. Ele tinha recebido esses prêmios vocacionados para a paz na Bélgica, e ele estava falando, cara, o governo da Bélgica acabou de me oferecer 2 drones. Eu falei, mas e aí, Benque, o que você vai fazer com esses drones lá na floresta? Cara, esse troço vai ser para a gente monitorar todo o desmatamento da zona onde está o assentamento indígena hoje e transmitir isso diretamente online para o mundo inteiro. E eu já estou esperando a Rede Globo me ligar, porque isso vai dar matéria de jornal no Jornal Nacional. Índio com drone fiscaliza a Amazônia. Eu falei, porra, Benque, mas não, isso não é nada, isso é só o início. Tem um grupo francês que estão emprestando uns microchips que a gente injeta nas árvores para monitorar aqueles madeireiros clandestinos que cortam as árvores e vendem ilegalmente. O microchip ele é tão pequenininho que mesmo na hora que você vai fazer o corte na árvore, pelo veio, ele permanece. Você consegue monitorar via satélite se essa madeira foi para a casa da sua tia ou se foi parar lá na Bélgica para servir da mesa da bancada onde o próprio índio falou na palestra dele. São índios digitais, isso é uma nova cultura. Isso não existia na época dos meus pais. Pensar que os irmãos Vilas Boas tiveram que cruzar o país
embrenhar dentro da Amazônia para falar que ainda tinham seres humanos intocados ali naquela época, escrevendo por cartas e publicações em jornais que saíam quase um mês depois da carta escrita, e você ter hoje uma transmissão online do madeireiro que está corrompendo a Amazônia, são mudanças culturais interessantes que surgem daí. Outra história bacana que eu convivi esses dias conversando, eu tenho grandes amigos em Cuba, e o Luiz Morlotti é um amigo meu que coordenou durante muito tempo a Associação Hermanos Saiz em Cuba, que é a Associação de Juventude de Cuba, e Cuba, a gente sabe, tem um problema de evolução tecnológica brutal. Internet em Cuba é coisa de ficção científica, assim. Não tem... E aí eu falando, mas como é que vocês articulam em rede as ações, os movimentos? Ele pegou como se fosse o pendrive e a bicicleta. Ele pega e salva o arquivo, já manda o menino, já vai com o pendrive, corre na casa do colega, pá, e aí começa a distribuir. E é uma outra, não deixa de ser digital a cultura dele, é um pouquinho analógica, mas é a forma de manifestação cultural a partir dos instrumentos tecnológicos. Agora, como que a gente que está aqui no Brasil hoje utiliza dessas novas tecnologias para interação, para produção de conteúdos, de informação e principalmente para otimizar o acesso à informação? Porque também, ao mesmo tempo, é tanta informação que a gente sabe, quando a internet surgiu lá pelos meios dos anos 50, e depois nos anos 60, que ela conseguiu se estabelecer de fato como sistema de rede e tal, nós estamos falando paralelamente ao mesmo período em que a juventude da década de 60 queria romper com alguns limites de acesso à informação, de diálogos e tal. Então tem uma coisa aí muito interessante que é o quê? Toda a evolução tecnológica, ela acompanha quase que automaticamente um processo também da evolução humana. A maneira como o ser humano resolve dialogar e interagir. Aí eu quero passar um último vídeo, que eu também não vou ficar falando, senão eu acabo roubando em algum momento a fala do Israel, mas eu quero passar esse vídeo só para a gente poder, eu não sei como é que está o tempo aí, Zé. 10 minutos está ótimo. Eu vou só achar esse vídeo aqui, porque ele vai ajudar a gente a entender um pouco esse processo da relação da cultura e da comunicação nesses momentos atuais e como que a gente trabalha com isso para filtrar. Porque, na realidade, o que acontece é que a gente está também vivendo um momento em que são tantas informações que a internet tinha um papel inicial de fazer um aumento da democratização do acesso à informação. Só que o que vem acontecendo nos últimos tempos é a formação de grandes conglomerados de comunicação em torno da internet e transformando o diálogo na rede, às vezes, num diálogo monotemático. Então, quem não está no Facebook hoje, perde muita informação. Agora, quais são os outros mecanismos da gente se manter informado que não através do Facebook? São questões que a gente tem que levantar, porque um dia, como diz o Benck, meu amigo, a luz acaba, e aí como é que a gente faz para se comunicar? E ele fala que para ele é tranquilo, porque ele dialoga com a floresta, toma lá o seu ayahuasca e tal, já comunica com todo mundo ao mesmo tempo. Deixa eu só achar essa. El abuso de la información mata la capacidad de analizar la información. Trop d'informations tue l'information. Il y a un flot incontinu d'informations qui se remplacent les unes et les autres, dans lesquelles on est noyé. Et je crois que plus on reçoit d'informations, paradoxalement, moins on comprend ce qui se passe dans la réalité. Um mundo de muita informação e pouco conhecimento. Um mundo de muita tecnologia que nos aproxima, mas de pouca interação. Um tempo que se abre para uma consciência cada vez mais crescente da descontinuidade, da não linearidade, das diferenças, da necessidade do diálogo, da política, da complexidade, do acaso, do desvio, todos esses valores que alimentam as nossas ações,
mas que também é um tempo de superficialidade, um tempo fútil, um tempo épico, um tempo ardente, ou seja, onde o cheio provoca o oco. Il y a, nous le savons tous, une hiérarchie suspecte de l'information. À force de hiérarchiser l'information, ce qui se passe, c'est qu'on crée de la réalité. Il y a aussi le fait que, évidemment, les médias sont au service des multinationales, du business. Dans le domaine de la publicité, par exemple, la culture est utilisée pour, évidemment, servir les intérêts des grands groupes. La técnica nunca jamás puede sustituir a la realidad. Parece que nos creemos más lo que vemos por televisión. El receptor tiene la capacidad de negociar, tiene la capacidad de filtrar, de jerarquizar, y según esa jerarquización establece un sentimiento de rechazo o un sentimiento de aceptación. No dejemos el traspaso de la información en manos de cualquiera. Pongamos la información en manos de quien sea capaz de volcar conocimiento y espíritu crítico. Y comunicar se ha de hacer desde la igualdad y la legitimación del diálogo. Hay que reposicionar dentro de la información el valor de la verdad. Y la comunicación debe organizar la convivencia entre visiones del mundo que en estos momentos son contradictorias. Hay que posicionar a la convivencia como eje central del quehacer de la comunicación del siglo XXI. Muchas gracias. Então, esse é um vídeo do Bruno, que também foi aluno aqui da PUC Minas. O que eu sinto, pelo menos pelo trabalho que a gente desenvolve na Contato, tá? E trabalho meu individual também. Cada dia mais a gente tem que enxergar o oceano de oportunidades que está na frente da gente. Seja através desse novo momento do diálogo, da comunicação, seja o momento desse crescimento da importância da cultura como elemento de diálogo na sociedade, mas fundamentalmente sobre o momento econômico que a gente está vivendo. É claro que a gente tem percebido, até através da mídia, através dos diálogos, através do dia a dia, os problemas econômicos que estão vivendo o país e o mundo. Eu vejo essa situação toda como uma situação excepcional de oportunidade. Porque cada momento de crise econômica é um momento de reinvenção do sistema, tanto capitalista como o sistema de interação e da solidariedade entre os povos. Agora, cada dia mais eu sinto que também não dá para fazer essas coisas sozinho. Quem faz cultura sozinho não dialoga com a capacidade que existe da construção da identidade no mundo pós-moderno. Hoje, cada dia mais é importante dar atenção aos coletivos, aos grupos organizados, às ONGs, aos pequenos, às pequenas iniciativas que de alguma forma se interagem buscando um bem comum. E eu acho que, não sei, eu pelo menos assim sou formado aqui na escola e fiquei feliz de vir aqui hoje, porque assim a sensação que eu tenho da PUC Minas e principalmente do Colégio 13, que sempre foi para mim um arcabouço da invenção, um arcabouço da inovação, um arcabouço da não sala de aula, do conhecimento vindo dos corredores e se manifestando diretamente para o diálogo com a sociedade. Quem pensa isso dentro do espaço acadêmico, quem pensa isso dentro da universidade, reinventa a universidade e aí sim é capaz de interferir dentro de uma reinvenção da própria sociedade. A universidade ela tem esse papel. E a juventude, que normalmente é o seu público maior, que está dentro das universidades, tem que ter como atitude diária uma atitude meio revolucionária. Tem que romper os paradigmas, sabe? Tem que plugar algo que nunca foi plugado. É misturar a fibra ótica com o cipó do ayahuasca, é fazer a conexão entre a periferia e a classe média, é conectar o Nordeste com o Sul do país, é dialogar entre a África, a América Latina e a Europa. Isso tudo é vocação de trabalho de todos nós. Mas, fundamentalmente, para quem está se formando, é importante ter isso como foco. Sem tirar um ponto essencial, inovação. Para mim, a palavra que vai nortear o processo da comunicação nos próximos 10 anos é a palavra inovação. E óbvio que a tecnologia vai caminhar lado a lado com esse processo de transformação da sociedade. E eu acho que aí nós temos possibilidades múltiplas de, inclusive, acessar alguns espaços que são públicos
e que estão, de maneira arcaica, pensados para ser estagnados dentro daquela estrutura. A gente vai ver aqui na fala de Israel, depois quando ele for falar da Rede Minas, que a gente também tem que invadir esses espaços, tomar conta desses espaços. A Sala da Glória eu espero que esteja sendo invadida diariamente, porque assim, e a do Zé Márcio também, viu? Podem ficar. Eu acho que a gente tem que invadir os espaços, claro, respeitando as diferenças, respeitando o indivíduo, mas tendo a capacidade de sonhar junto com os outros. E eu acho que isso é a grande transformação que a cultura pode trazer com os novos meios tecnológicos. Falar de open source, falar de crowdfunding, falar de maneiras de inovar tecnologicamente junto com as startups do Vale do Silício, do São Pedro Vale, isso para mim tudo está no passado. Para mim, o novo é a interação ser humano, olho no olho. Quanto mais a gente conseguisse restabelecer o olho no olho e o de mãos dadas, mais a gente vai transformar a sociedade que existe hoje. Obrigado. Obrigado, Helder. Obrigado por atender aqui o limite do tempo. Passar a palavra para o Israel. Obrigado, professor Zé Márcio. Obrigado pelo convite. Obrigado pela presença de todos vocês. Eu vou tentar aqui, a partir de alguns saltos históricos, estabelecer conexões entre muitos dos temas que foram tratados pelo Helder, mas partindo de dois campos que são os campos em que eu atuo profissionalmente. A comunicação. O Helder fala mais alto, né? Isso é movimento estudantil. Eu disse que vou tentar estabelecer conexões entre dois campos em que eu atuo. Um deles, que é a minha formação profissional, é o campo da comunicação, e o outro é da minha formação devocional, que é o campo da cultura. Eu comecei, no ano que vem, completo 30 anos de profissão, e sempre tive interesse pela área cultural, acabei me insinuando em algumas tentativas frustradas por absoluta falta de talento, mas eu conectei as coisas em dado momento quando optei por me aproximar do jornalismo cultural e pude conviver com a cultura, com a produção cultural, artística, de uma outra perspectiva também. Como sempre fui muito curioso, sempre tentei entender como é que a engrenagem se articula, né? O que é que está por trás de cada movimento, de cada ação, de cada tentativa de se expressar, né, nos diferentes meios e nos diferentes modos que se tem, não só enquanto um artista, mas enquanto cidadão, não só enquanto comunicador, enquanto um profissional que faz isso a solto, mas como alguém que maneja um recurso que é universal, que é esse do estabelecer contato e conexões com uma outra pessoa. Como a minha área de interesse há muito tempo já a dinâmica cultural, eu vou acabar fazendo algumas dessas pontes. Vou começar por uma que eu acho que mostra um pouco do que o Helder estava falando aqui do ponto de vista de inovação, né? A inovação, evidentemente, não nasceu na cultura digital. A inovação é parte da história do homem desde a idade da pedra, né? Qualquer ferramental novo que permitisse esculpir uma pedra já era uma inovação. A rigor, isso nasce com cada um de nós e cada um maneja isso de acordo com as suas necessidades e com a capacidade, o talento, o interesse numa frente específica. Então, potencialmente, todos nós somos inovadores. Do ponto de vista da dinâmica cultural que se tem hoje,
Quem, como vocês quase todos aqui, nasceu sob a égide da internet, talvez não se dê conta, não tenha dimensão prática do impacto que isso gerou nessas duas frentes, né? Na frente da produção cultural e nas estruturas e caminhos da comunicação. Mas no século XIX, se você quisesse, por exemplo, assistir a uma apresentação da orquestra da Filarmônica de Viena, e você morasse no Brasil, o que é que você tinha que fazer? Se você quisesse ouvir a Filarmônica de Viena, você ia para o Porto, em Santos, talvez, Bahia, pegava um navio, atravessava o oceano, chegava lá do outro lado, pegava o transporte que tivesse ao seu alcance onde você estivesse, singrava territórios até chegar na Áustria e esperava acontecer essa apresentação, e aí você ia poder desfrutar do prazer de ouvir a Filarmônica de Viena tocar. No final do século XIX, um ser humano chamado Thomas Alva Edison, este mesmo que nos ilumina aqui, né, o inventor da lâmpada, e de outras 2.331 patentes, ou seja, está falando de um grande inovador, vocacionado para isso, passou a sua vida inventando, renovando e inovando. Ele criou o primeiro mecanismo capaz de registrar o áudio, de forma que ele fosse replicável, de forma que ele fosse, portanto, audível num lugar onde aquilo que estava sendo tocado não estava necessariamente. Estou falando do fonógrafo. O fonógrafo, ele permitia, num cilindro de cera, que você fizesse o registro de até 3 minutos de um arquivo de áudio, né? Então, se você quisesse ouvir a Filarmônica de Viena aqui no Brasil, você tivesse um fonógrafo e alguém tivesse gravado ali 3 minutos, esse cilindro de cera vinha para cá, você passava a ouvir a Filarmônica de onde você estava, em vez de você ter que se deslocar até ela. Isso muda muito, né? Isso muda tudo, do ponto de vista da capacidade de acesso, de difusão de determinado conhecimento apreensível em arquivos de áudio. Do ponto de vista da dinâmica, da pré-história da indústria cultural, isso é tão impactante quanto a invenção da imprensa, por exemplo, quanto o que ela representou no caso da popularização, da circulação de conhecimento por meio de livros, de jornais, de revistas, etc, etc. No século XX, houve a indústria de entretenimento, ela se estruturou a partir de algumas invenções que vão também datando dessa época, da migração do século XIX para o século XX. Foi assim com o cinema, no fim do século XIX, depois, no começo do século XX, o rádio, depois a televisão. O registro em áudio, registro de arquivos de áudio em alguma espécie de suporte, ele foi se sofisticando. Então, em dado momento, a indústria encontrou uma solução que permitia gravar mais do que 3 minutos, né? E foram nascendo os LPs, os discos de 78 rotações lá nos primórdios, com várias matrizes diferentes, né? Aqueles discos que você caiu uma vez, ele virava caquinho, você não podia derrubar o disco, né? Porque já era. Só que ele permitia que você gravasse muito mais, porque já dava para gravar dos dois lados, né? Tinha uma outra lógica ali, né, da gravação, no cilindro, gravava-se assim, né? Nessa estrutura, ela permitia a escultura de sulcos sonoros mais estreitos e mais aglutinados, e, portanto, ela permitia expandir o tempo de gravação. E isso ajudou a impulsionar o
rádio e vice-versa, isso ajudou a impulsionar a televisão e vice-versa, até que um dado momento, quando a indústria fonográfica, né, virou um grande negócio global, que se sustentou ao longo do século XX todo com uma dinâmica que foi definida por ela, por algumas poucas corporações que tinham a estrutura de captação desses registros e a estrutura de distribuição e promoção do que dos produtos que eles lançavam no mercado. Isso vigorou ao longo do século, né? Como é que alguém era reconhecido como artista até nos anos 70, 80, né? Que é quando começa a haver uma disseminação de selos independentes, há um movimento do setor cultural na área da música que faz frente a essa dinâmica, né? Até então, você era reconhecido artista da área da música se você conseguia lançar um disco. E quem é que definia se você merecia lançar um disco ou não? Porque sempre houve muito mais artistas do que discos lançados, sempre haverá, né? Mas nesse momento tinha uma restrição, tinha um filtro básico, que era: quem tem capacidade de gravar, de fixar esse áudio numa estrutura replicável que vai poder circular, sou eu que tenho um grande estúdio, que tem uma estrutura industrial de produção e reprodução desse arquivo em determinado suporte. Ou seja, você, para ser artista, você precisava ter o carimbo, a validação da indústria, da grande corporação que ia considerar, ia dar aval para o seu talento ou não. Então, até este momento, o número de pessoas que poderia dar orgulho para a vovó, desse ponto de vista, meu netinho, um grande artista, tal, era muito reduzido. Porque isso era a maneira de legitimar não só a sua existência do ponto de vista profissional, mas o alcance do seu trabalho. Era isso que ia permitir que a sua música circulasse na rádio, que você fosse convidado para cantar e tocar na televisão. Era um filtro, um grande inibidor, um funil estreitíssimo, né, por onde passavam pouquíssimos. Até que nos anos 90, um jovenzinho de 19 anos criou um mecanismo, um outro sistema de circulação de conteúdos, já a reboque da implosão da lógica que viria, né, que já começaria aí nesse momento como decorrência da internet, né, dessa reinvenção da dinâmica que eu chamo de nova ordem digital. Esse cara de 19 anos criou uma forma de encaminhar, de botar em circulação um arquivo de áudio entre muitas pessoas numa tecnologia que é conhecida como P2P, peer-to-peer. Esse cara é o cara que criou o Napster. Quando esse cara criou o Napster, que é uma outra maneira de você colocar bens culturais em circulação, ele rompeu com um século de história. Ele implodiu uma dinâmica que vigorava aqui, no punho cerrado, né, com as rédeas nas mãos de meia dúzia de grandes corporações transnacionais, assim, porque aquilo se disseminou, aquilo mudou a lógica, aquilo criou um ímpeto nas pessoas, um desejo de conhecer mais e acessar outras coisas. Aquilo abriu um campo imenso para que determinado perfil de artista que nunca talvez conseguisse registrar a sua música pusesse o seu trabalho em circulação mundialmente. Evidente que a gente está falando de uma ruptura que sai de um extremo, onde o acesso era de pouquíssimos, para outro extremo, onde o acesso é de muitíssimos. Então, do ponto de vista da capacidade de visibilidade,
não necessariamente isso gerou um ativo que permitisse que o artista se viabilizasse no mercado, né? Pelo meu percurso aí de ativista cultural na área da música e no audiovisual, eu sempre tenho muito em vista o quão nós pedimos pouco, na minha opinião. O que queremos todos nós que atuamos na área da cultura? Fazer o que gostamos e viver do que fazemos. Não pode ser muito, né? Será que é tanto assim? É claro que isso se aplica não só para a área da cultura, isso se aplica para esse tal de ser humano, né? Isso é da dinâmica. Todo mundo adoraria poder fazer só, ou preferencialmente o que gosta, e que isso gerasse recurso suficiente para que tivesse autonomia na sua vida, na tomada das suas decisões. No caso do artista da música, há uma visão desse artista que começou a confrontar esse modelo das grandes corporações transnacionais, lançando seus próprios discos independentes, é o termo que se usa, né? Que falseia um pouco a condição real, né? O artista independente é o quê? É o que tem autonomia para elaborar um determinado discurso artístico e empacotar isso em algum suporte e colocar em circulação. A capacidade dele de fazer isso rodar numa amplitude maior ou menor varia muito, evidentemente, mas do ponto de vista da diversidade cultural, da capacidade de dar corpo a um ente invisível e inapreensível, que é a dimensão da cultura na sua amplitude, né? Essa coisa viva que não cabe em um objeto de pegar com a mão, isso tem um grande ganho do ponto de vista simbólico, né? Este momento que a gente vive nessa nova dinâmica cultural que foi gerada a partir das possibilidades de produção autossuficiente, digamos assim, no caso da música isso é muito claro, né? Antes o cara precisava ter um estúdio, ou acessar o estúdio da grande gravadora, precisava, portanto, tomar as bênçãos do executivo daquela empresa, ser autorizado a ocupar aquele espaço, né? A usar a estrutura, gravar, etc, etc. Agora não, você faz na sala de casa, no seu quarto, você grava um disco e distribui para o mundo. Então, há um estado de autossuficiência do ponto de vista da capacidade de produzir, há um estado de autonomia do ponto de vista da capacidade de elaborar um discurso, o discurso que se queira, e não aquele atrelado aos interesses mercadológicos, que são os que movem os da indústria, mas independência é outra coisa. Quer dizer, essa conta do ponto de vista da sustentabilidade, da viabilidade de uma carreira, da sua capacidade de viver do que se faz, ela não fecha ainda. Mas é evidente que há ganhos imensuráveis no que diz respeito a outros temas que são igualmente relevantes. Acho que um dos desafios que nós temos nesse momento é justamente como dar visibilidade e tornar essa visibilidade rentável de alguma maneira, ou legitimável de alguma maneira, que seja capaz de gerar algo que seja capaz de gerar riqueza e não só valor para o artista. Aí atravessando o corguinho aí para o lado da comunicação, a gente está num momento da história, né, em que a teoria econômica e os pensadores vêm chamando de capitalismo cognitivo. Essa sociedade do conhecimento, ela abre um campo valiosíssimo para quem quer atuar na cultura, porque
um dos grandes ativos, talvez o maior ativo deste mundo, neste momento, é justamente a criatividade. Não há campo mais fértil para o desenvolvimento da criatividade que o campo da cultura. Não há campo mais fértil para a inovação permanente do que o campo da cultura. Então, nós que temos interesse na área da cultura, temos uma oportunidade gigantesca que não sabemos ainda como explorar a ponto de nos garantir alguma autossuficiência associada à independência, associada à autonomia que possa ser igualável à sustentabilidade. Mas, de outro lado, o mesmo impacto que sofreu a indústria cultural nesse modelo, né, da reprodutibilidade, pós-reprodutibilidade da obra, né, esse momento da desmaterialização dos conteúdos que a gente vive hoje, ele tem um impacto ainda maior na área da comunicação. Não sei se é ainda maior, mas equivalente, certamente, na área da comunicação. Essa mesma indústria fonográfica que teve a sua lógica implodida, ela não deixou de ser relevante de dar as cartas. Ela ainda tem um grande impacto residual, porque ela é um império. Ela continua dando as cartas, cada vez com mais dificuldades, mas ela ainda dá as cartas. É o mesmo que se dá na comunicação. E aí eu acho que vale a gente fazer o exercício que o professor Zé Márcio nos propõe aqui, com o qual eu concordo integralmente, né? Quando a circulação de informação ela é tão irrestrita dessa maneira, e embora informação não seja conhecimento necessariamente, mas quando o acesso aos saberes acumulados ele se dá por vias tão várias e variadas, o que é que legitima o emissor? Né? Tentando traduzir aqui. Se há conhecimento hoje, se o conhecimento é difuso e as fontes são infinitas, o que diferencia a academia de outras fontes de saber? Se a informação tem fontes difusas e infinitas, o que é que legitima a indústria de comunicação? O que é que legitima os meios de comunicação? A gente está nessa encruzilhada exatamente. E eu acho que quem atua na área da comunicação, quem quer se posicionar no mercado nessa área, sobretudo num momento como esse, precisa estar pronto para lidar com uma condição que também está sob cheque, que é a condição do emprego. Né? Uma coisa é o trabalho, a outra coisa é o emprego. O emprego está sob bombardeio, não é de hoje, não é depois da internet. Né? Desde que o processo de automação da Revolução Industrial se impôs, o emprego começou a ter risco. Né? Quer dizer, foi o que gerou o emprego, que é justamente a produção em escala, foi também o seu maior sabotador, porque ali começou o fim do emprego. Que aí cada vez que você bota, no começo você botava centenas de pessoas numa linha de montagem, cada uma um parafuso. Depois você acha uma maquininha que já aperta vários daqueles parafusos, você bota a maquininha e elimina meia dúzia. E assim se deu esse processo de precarização do emprego, né? Além da precarização do trabalho que se vive também em determinadas instâncias. Por que eu estou dizendo isso? Porque a comunicação vem sendo duramente impactada por isso. Estudar comunicação, imaginando que você vai ser empregado em uma determinada instituição com a carteira assinada,
talvez seja falsear um pouco a realidade. Os postos de trabalho estão sendo desidratados progressivamente. Agora, é isso que o Ana estava falando. Nunca houve tantas oportunidades. Porque antes, para você ser Silvio Santos, você tinha que ter o seu canal de televisão. Hoje qualquer um tem um canal de televisão. Monta seu canal lá no YouTube e pronto, você virou Silvio Santos. Antes, para você ser Roberto Marinho, você tinha que ter uma rede de rádios, de jornais, de televisões, não sei o quê. Hoje qualquer um pode ser Roberto Marinho. O que é que impede? Que a gente tenha um monte de web rádio, blogs, sites, etc, etc. A questão agora é, o que é que eu faço com isso, já que eu como todo mundo, também posso? Como é que eu vou me posicionar, já que todo mundo tem o mesmo direito? É o mesmo dilema que se deu no caso da música. Antes o problema era o cara gravar. Chegou um momento que todo mundo pode gravar. O problema era distribuir. A gente vive um momento que todo mundo pode distribuir. O problema é se promover. Todo mundo pode se promover. E agora? O que eu faço? Para onde eu corro? Eu acho que aí é que está a questão chave, né? Do que o Helder chamou de olho no olho, e esse vídeo fala em convivência. É disso que se trata. Agora a gente tem que enxergar qual é a nossa capacidade de unir os nossos interesses, de nos aproximarmos, né? De sustentarmos as nossas singularidades para sermos plurais. O desafio é esse, você ser plural sem abrir mão da sua singularidade. Qual é a nossa capacidade real de enxergar os nossos interesses comuns e, em vez de atacar as nossas diferenças, nos unificarmos em torno de uma ideia chave, matriz, que possa ser favorável para todos nós, de uma maneira como não seria se cada um de nós estivesse atuando individualmente. E aí a gente tem um campo na área cultural, mas não só, vastíssimo em torno de conceitos como de arranjos produtivos, de arranjos criativos na área da cultura. São formas de estruturar dinâmicas de relacionamento que potencializam as singularidades e transformam o material individual em material coletivo e dão uma dimensão muito maior do que a que se teria individualmente. Para eu fechar o raciocínio e a minha fala, eu volto para a questão da comunicação. Eu hoje sou gestor da Rede Minas, a TV pública aqui do Estado. Mas vou aproveitar esse momento raro, fazer um ibope analógico aqui. Quantas pessoas aqui assistem televisão aberta? Estou dizendo assim, o jeito de acessar a televisão diretamente, onde tem só Globo, Alterosa, Bandeirantes, etc, etc, e não pela televisão paga. Televisão aberta, gratuita. Quantas pessoas aqui? Pode levantar a mão, gente. Não precisa ficar com vergonha, não. Eu sei que está em desuso. Quantos de vocês que assistem televisão aberta assistem Rede Minas? Tá razoável. Metade, talvez 2/3. Quantos assistem televisão paga? Assina um canal no cabo. Quantos assistem Rede Minas no cabo? Olha só como já diminui. Por quê? Porque o cabo traz uma miríade de opções. Quando você tem mais opções, quando você não tem opção, você está na televisão aberta, uma televisão pública tem um determinado valor, um determinado peso, um impacto. É muito fácil você diferenciar isso de tudo mais. Quando você vai para o cabo, não. O cabo é de uma multiplicidade muito maior de possibilidades, de linguagens, de temas, de recortes, de segmentações.
Agora, o cabo também esconde muitas restrições. Ele dá essa falsa ideia da pluralidade, onde tudo pode estar, mas ele é mediado por limitações de ordem jurídica. Estou falando desde definições, artigos constitucionais que não foram regulamentados até hoje, até regulamentações de matriz econômica, né, que regem quem é que pode operar, que tipo de canal pode operar no cabo, na TV paga. Dos que podem operar na TV paga, alguns podem operar por transmissão por satélite, que no termo técnico é DTH, outros só por cabo. E assim vai, e aí você vai afunilando. Aí tem vários agentes nessa cadeia produtiva que vão também definindo seus podes e não podes de acordo com interesses comerciais. Então, determinadas empacotadoras não carregam programações de determinadas emissoras porque eles carregam os conteúdos de empresas do seu grupo econômico. Então, tem um enfrentamento que precisa fazer aos oligopólios que continua sendo válido tanto quanto se tinha na meia dúzia de corporações da indústria fonográfica. Porque, por exemplo, anteontem estive numa conversa com empresários de contagem que participam lá do Rotary Club da cidade industrial, e aí nosso anfitrião lá perguntou: por que a NET exibe a Rede Minas analógica, no sinal analógico? A Rede Minas transmite a sua programação de duas formas: o sinal analógico, qualquer emissora, qualquer aparelho de televisão pega, e o sinal digital. A partir do ano que vem, por determinação legal, todo mundo que não tem uma televisão com receptor digital deixa de receber a televisão em casa. Olha só que loucura. Mas isso é parte do processo aí de adoção do sistema de televisão digital no Brasil. Por que a NET transmite o sinal analógico, que tem uma qualidade muito inferior, e não digital? Por uma questão negocial. A história da televisão pública no Brasil é uma história de pequenas sabotagens. Nunca se quis, de fato, que a televisão pública no Brasil se estruturasse e prosperasse. Por que eu estou falando disso nesse momento? Porque eu acho que isso unifica esses temas todos. A gente está num instante da história de salto tecnológico que pode ser mais expansivo ou mais restritivo. E há várias decisões de ordem técnica e tecnológica que vão permitir mais acesso ou menos acesso, vão permitir mais interação ou menos interação. Todos os níveis de interatividade possíveis da televisão jamais vão substituir a convivência, evidentemente. Ela seguirá tendo seu valor, e a concretização do corpo a corpo, né, do que o campo digital pode induzir, estimular, para levar as pessoas a se encontrarem presencialmente, ainda vai ter um papel determinante. Mas a gente precisa ter clareza que hoje, acima de tudo, não cabe inocência também em relação à tecnologia. A gente precisa ter mais maldade em relação aos usos que a gente faz. Outro dia, para encerrar, um amigo que foi professor aqui um bom tempo, um amigo super querido que é o André Brasil, esteve em casa e a gente, em dado momento, caiu na conversa a questão do Facebook. E ele estava dizendo: para mim o Facebook não é uma ferramenta de comunicação pública. E eu parei, fiquei fritando com isso e pensando, se a gente olhar no histórico recente, em meio ao processo eleitoral, o Facebook restringiu o alcance dos nossos posts para uma parcela mínima dos nossos amigos e seguidores. Agora, recentemente, nesse momento de tresloucado, de hostilidades infinitas, desse terceiro turno eterno das eleições que a gente vive, por mais que haja motivações para incômodos
sem dúvida nenhuma. Um erro de sistema no Facebook suprimiu uma infinidade de posts que tratavam do espancamento de professores pela polícia do Paraná. Por que só esses? Por que esse erro de sistema filtrou um tema delicado que fere interesse de um determinado segmento da elite política econômica do país? A gente vive um momento que falseia muito a liberdade. E eu acho que é esse o ponto-chave. De que forma nós, que pensamos a comunicação, vamos nos posicionar mais do que em defesa do nosso emprego, mais do que em defesa do nosso direito de estar presente nesses lugares, em defesa da liberdade de informação, da liberdade de expressão, da liberdade de acesso a esse manancial de conhecimento que circula livremente, sempre que deixam na humanidade. Vamos pensar juntos sobre isso? Obrigado. Como o nosso tempo está corrido, vamos abrir logo as questões, e acho que talvez para ficar mais dinâmico e aproveitar, nós temos aqui uns 20 minutos, 20 e poucos minutos para o nosso debate, de 3 em 3 questões, e a gente poderia romper logo com essa primeira. É difícil a gente não perder muito tempo. Aqui, quem está aqui na frente? Quem também quer fazer algum comentário ou pergunta, já levantar a mão, que aí eu vou localizando. Vamos lá. Tá, boa tarde. Meu nome é Amélia, eu estou no primeiro período de PP. Bom, cara, primeiro eu queria elogiar bastante. Vou me permitir ser jovem aqui, foi do caralho mesmo, com mais iniciativas como essas. Na verdade, eu reconheci muitas coisas que vocês falam, talvez por colher muito das mesmas fontes. Eu tenho lido muito sobre futurismo, e eles falam que existiram 3 revoluções que mudaram drasticamente a forma da gente ver o mundo, né? Que foi a agrícola, a industrial e a digital. Que a gente está no meio dela ainda e está tudo mudando, e acho que isso muito na comunicação tem mudado pra caramba também. Mas eu acho que o nosso forma de educação, acho que o nosso sistema de educação não acompanhou isso. A gente ainda funciona muito na maquininha ali, né? Instala um programa, testa, não deu certo, volta lá e instala de novo. Apesar de ter iniciativas muito bacanas como essas. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês acham, assim, que vai mudar na educação e na formação do comunicólogo? Mais um, tá? Café? Não? Aqui. Meu nome é Isabela, eu sou de cinema. Eu trabalho com produção cultural também, nesse meio que tudo independente, assim. E eu tenho um comentário e alguns questionamentos que eu queria, não sei se vai ter um pouco a ver, mas acho que relacionam. Eu iniciei um grupo de um coletivo na minha cidade, há mais ou menos uns 3 anos, e a gente começou com um debate no Facebook, questionando sobre ações políticas, sobre cultura na cidade, e a partir das nossas reclamações a gente resolveu sair desse debate e ir para a prática. E aí a gente formamos um coletivo e conseguimos realizar ao longo de 3 anos vários eventos na cidade que a gente nunca imaginou que um dia ia ser possível de se realizar. E quando eu cheguei aqui na PUC, que eu mudei para Belo Horizonte e acabei conhecendo o pessoal da minha sala e as pessoas que eu fui convivendo aqui, que fui conhecendo, eu vi que a maioria das pessoas não tinha passado por um tipo de experiência como essa
e às vezes não tinha uma noção, às vezes, da possibilidade que elas têm de modificar o próprio ambiente que elas vivem. E eu fiquei, assim, um pouco indignada, porque às vezes eu dava muito tempo pro pessoal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, a gente pode fazer tanta coisa. E a maioria das pessoas, tipo, achava legal, vamos fazer e tal, mas nunca queria praticar. E dentro dessas questões, a maioria sempre estava ali no debate do Facebook, todo mundo levantava a voz para discutir, todo mundo fala, a gente pode fazer tal coisa, pode fazer aquilo lá, não sei o quê, mas na hora de praticar nunca ninguém quer sair do debate. E eu me pus a questionar por que isso acontece? Por que as pessoas, tipo assim, elas têm um discurso bacana, têm ideias legais, e por que elas não levam isso para a prática? Por que na hora H ninguém quer fazer nada? E me pus a questionar também se às vezes, através das experiências que eu tive, as coisas funcionaram muito mais fáceis quando estava tudo no horizontal. Quando você é um coletivo e não tem uma hierarquia que você tem que respeitar, você consegue muito mais liberdade, você consegue pensar muito mais longe para fazer as coisas do que quando eu estou dentro de uma universidade, eu tenho que seguir hierarquia e eu não posso fazer um evento sem eu pedir autorização, sem eu ter que arcar com tantos compromissos e quando as coisas estão no horizontal, eu tenho muito mais liberdade de pegar e falar assim, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Se essa hierarquia influencia nessas pessoas que estão ali no debate do Facebook a fazer alguma coisa, ou se talvez, ou não sei o que seria eu queria levar um questionamento do que seria levar as pessoas na prática de fazer uma mudança no ambiente que elas vivem. Bacana, Isabela. Mais alguma questão? Então vamos passar aqui. Quem começa? Ela? Eu também acho do caralho tudo isso. Olha só, na hora que o Israel estava falando, aí como eu também tenho um outro lado, que eu sou poeta também, então tem esse lado. Aí eu comecei a escrever um poema, assim, tentando fazer um poema com um tema denso do debate. E aí me veio o negócio dos diálogos contemporâneos, onde universalizar é necessário, mas valorizar o particular é fundamental. Dizer o que se sente é vital, mas o mais importante ainda é ser capaz de sentir. Viver é arriscar-se no mundo e perceber o mundo em suas próprias mãos. Conectar-se é um ato distinto. Iluminar-se é um ato de fé. Seremos sempre seres humanos independente da plataforma. Hackear os caminhos dos nossos semelhantes é caminhar ao lado deles, sem medo de ser feliz. Aí fiquei pensando nessa história que vocês estavam falando, tanto a Isabela quanto a Amélia, porque tem um ponto em comum no que vocês estão falando, que é qual é o futuro da educação? E outro, o que a gente pode fazer para esse ambiente ser menos chato? Né? Porque você foi bonitinho, você falou hierarquizado e tal, assim, chato é a palavra mais, né, que vem. Eu acho que tem dois momentos aí. O primeiro, que é muito o ambiente horizontal, ele dá essa sensação de liberdade. Agora, no momento de praticar, se você não tem quem assuma as responsabilidades, aquilo também não sai do papel. Quantas vezes no seu coletivo você não viveu situações de todo mundo pegar assim, acho legal, e aí levantou o debate, aí puxou aquela ideia, achou sensacional isso aqui. Então, e agora quem é que vai fazer? Então, nossa, Isabela, é o seguinte, que minha mãe tem um negócio, eu tenho que agora buscar minha irmã, não sei aonde. Não, e eu também tenho uma consulta, sei que no final ficou você mais um. Então, o processo de hierarquização, o erro é quando ele fica autoritário. Mas quando ele existe por uma legitimidade do grupo,
ele funciona super bem, porque daí é igual num set cinematográfico. Cada um tem que exercer o seu papel. O diretor tem que saber dizer ao fotógrafo, o fotógrafo tem que fazer a arte dele, a atriz tem que interpretar o papel dela, o editor, o sonoplasta, cada um desempenha o papel como um time de futebol. Eu brinco sempre agora, essa semana que teve o jogo do Barcelona, eu vejo sempre os jogos do Barcelona, porque o Barcelona tem um jeito de jogar que é espetacular. Vocês sabem qual que é a diferença dos jogos do Barcelona com os restantes dos jogos do mundo? É que quando um está com a bola, tem outro correndo para receber. E esse é o funcionamento fundamental do espaço da coletividade. E isso está faltando dentro do espaço da universidade, entende? Está faltando esse espaço dinâmico da política de resultado, porque as pessoas só não se interessam quando elas acham que isso não vai dar em nada. E aí a gente entra sempre nesse dilema que o Israel estava colocando aqui e eu também comecei a notar. A questão do emprego versus a questão do trabalho. A questão da estabilidade versus a realização. A questão do lucro versus a sustentabilidade. A questão do desequilíbrio social versus a cidadania. A questão da paixão versus o amor. Qual que é o caminho que a gente vai escolher? Então, acho que isso é o que tem que ser proposto. E é claro, gente, no Facebook é muito mais fácil falar. Primeiro porque eu ponho o som, ninguém está sabendo, mas eu estou ali clicando, mas eu estou ouvindo Led Zeppelin estimuladaço naquele momento. E eu falei, quer saber agora que eu vou falar mesmo? Pá! E jogo. Ninguém está ali para me julgar. Por isso que eu falei a coisa do olho no olho. Enfrentar o olho do outro é entender-se mais profundo dentro de si próprio. É entender a identidade de si. Quando eu não olho no olho do outro, eu não sinto nada. Eu finjo um sentimento e promovo, e projeto esse sentimento na tentativa de que ele venha para mim. Quantas vezes vocês tiveram resposta pelo Facebook dos mesmos estímulos que vocês tiveram no momento que vocês postaram? Nunca é o mesmo sentimento. Agora, quando você encontra frente a frente, algo se transforma. Eu acho que o que falta é mais pele, mais toque, mais capacidade de estar junto. Não sei se respondi alguma coisa. A poesia pode tudo, né? Como a gente está falando muito do inapreensível, ela cabe muito bem. Mas a melhor, acho que a resposta, acho que nos dois casos, né? tanto para a Lélia como para a Isabela. Eu acredito muito no caminho mesmo das aproximações. Essa dinâmica associativista, colaborativista, participativista, ela demanda que a gente tenha capacidade de entender o nosso lugar. Ela começa num ato de generosidade. Isso só se configura de verdade, só se materializa, quando cada um de nós vai para determinado campo de encontro para levar e não para tirar, né? Para oferecer e não para subtrair. É essa a diferença, né? O trabalho horizontalizado, ele requer disposição para doar-se. Você chega dizendo, olha, eu não tenho muito não, mas eu tenho isso aqui a oferecer esse grupo. Será que isso tem algum valor no que nós todos estamos procurando? E aí vem mais um e coloca mais um pouquinho, você vê, tem um pocão. Tem uma coisa que você sozinho não teria. E ali fala assim, pô, mas eu não tinha olhado esse pouquinho que eu tenho, junto com esses outros pouquinhos, ó, tem uma coisa aqui que eu não tinha visto. Olha que legal, quem sabe a gente não pega isso e faz uma outra coisa, todo mundo junto aqui. Quer dizer, qualquer tentativa de dar respostas objetivas e encapsular a lógica hoje, não serve. Né? Qualquer tentativa de tratar a hierarquização como o fluxo unidirecional não serve. A hierarquização será melhor quanto mais ela for capaz de induzir
o seu próprio questionamento. A gente está vivendo esse processo lá na Rede Minas, ou tentando pelo menos, não sem estranhamentos, não sem cólicas, soluços, né? Então, vou dizer para vocês, isso pode parecer um assunto, uma questão interna de uma empresa, mas que para mim diz muito respeito ao que eu fui lá para fazer. Eu não acredito nesse modelo de televisão que vigora hoje, esse modelo broadcast, como se fala, né? Da televisão que é feita por iluminados que tomam decisões, porque eles supõem que eles sabem do que é que as pessoas vão gostar, o que elas vão querer ver naquele momento, se elas estiverem paradas na frente daquele traste, que é aquele aparelho de televisão, naquele lugar em que aquele traste está posicionado na sala da sua casa, ou, graças aos céus, cada vez mais pelo celular. Agora, quando você convida ao debate e diz, a partir de agora o desafio é a gente fazer juntos, que é a minha visão de comunicação, de política pública. Uma televisão pública, ela tem o desafio de manejar políticas públicas. Ela é em si um artefato de execução de políticas públicas, e o seu maior desafio é amplificar todas as outras de todas as áreas de governo. Quando você sai deste lugar do que decide, né, as pessoas perdem um pouco a referência, porque elas esperam encontrar em alguém uma pessoa que entregue soluções para os seus problemas. Há uma condição, um certo paternalismo que vigora na nossa, por resíduo ainda cultural da humanidade. A gente adoraria que as pessoas nos ajudassem sempre. A gente adoraria que os governantes pudessem tomar soluções que vão resolver os nossos problemas, né? A gente projeta muito expectativas em determinadas pessoas que ocupam determinados papéis. E para mim isso é um campo super fértil para vicejar a frustração. E toda vez que você acha que a solução dos seus problemas está no outro, você está investindo em frustração. Tem uma coisa que, ou como diz o Helder aqui, poeticamente, fodeu. Tem uma coisa que a gente não pode perder de vista, que é o papel de cada um e a responsabilidade de cada um. Quando a gente se dispõe a fazer junto, né, e aí tem uma frase que eu gosto de dizer que para mim traduz esse sentimento, que é no caso das políticas públicas, mas não só, que é política pública se faz com, vem junto, não para. Essa política pública que é do iluminado, essa televisão que é do iluminado, o cara que sabe o que os outros gostam, o cara que sabe o que os outros precisam, morreu. Só falta enterrar. As jornadas de junho mostram isso com toda clareza. Que legitimidade tem esse modelo político, institucional que vigora hoje no país, né? A questão da representatividade é séria hoje. Isso vale para todas as instâncias de organização social. A gente está satisfeito com isso? Se não está, a gente vai ter que achar um outro jeito e ajudar a construir esse novo cenário. Ajudar a, como é que eu posso dizer, materializar a utopia possível, né? Não adianta a gente ficar esperando que caia do céu. Não vai cair. E não adianta a gente projetar em quem quer que seja, porque não virá de quem quer que seja. Virá da nossa capacidade e da nossa competência, se nós a tivermos, de construir juntos. Vamos para cima. Vamos para o pau. Legal. Aqui, vamos a uma última. Entendeu? É uma coisa muito estranha, é um paradoxo que aconteceu hoje. Essa é a 9ª mesa, e o título dela é exatamente A Produção e a Circulação da Cultura na Era Digital. Então, parecia
que a gente veria alguma coisa, como o professor que o Helder coloca, que Israel referenda, que é quase uma ficção científica. E foi a mesa mais humana de todas. Foi a mesa que a gente descobriu que não adianta Face, que não adianta nenhum tipo de rede social, se a gente tiver humanidade, se a gente estiver preocupado com o outro. Que isso foi assim, a coisa mais bonita que aconteceu nesse seminário, gente. Quero agradecer profundamente a vocês, eu estou emocionada. Todos esses dias, o que eu vi foi isso. E esse término foi, assim, para mim, uma coisa mais que romântica, emocionante. Então, Israel, Helder, Zé, muito obrigado pela uma fala do digital que vocês ligam profundamente à humanidade, ao humano, ao meu próximo. Obrigado. Infelizmente, uma coisa que ainda é muito humana é o tempo. Né? Mas se a gente lembrar um pouco, vocês estudaram alguns já em antropologia, devem ter aprendido que tem um tempo que é esse, marcado pelo relógio, todo mundo corre dele, se submete. Ele tem esse outro tempo, que é o tempo, né, simbólico, mítico, que é o tempo que faz com que certas coisas fiquem e outras passem pela gente, né? E eu acho que hoje à tarde aqui tivemos a oportunidade, e muito bem percebida e falada aqui pela Glória, de numa mesa, né, onde estamos falando dessa relação entre a cultura digital, entre a era digital e a cultura, a gente se lembra, né, do humano. Acho isso, de fato, Glória, foi uma sorte a gente não terminar esse seminário sem essas questões que os nossos queridos convidados aqui trouxeram. É sorte também da curadoria, né, que sabia, quem conhece o Helder sabe que Helder não fala sem poesia. Quem conhece o Israel sabe que o Israel não fala sem chamar a responsabilidade de cada um de nós. Então, a curadoria, além de agradecer a vocês, agradecer a curadoria e também as perguntas que a Amélia e a Isabela fizeram, que nos levam para esse lado, ao final. Né? Eu tinha notado aqui essa coisa que as falas dos nossos queridos convidados, várias questões que foram levantadas, né? A questão do acesso, a questão da presença da juventude, a questão da possibilidade que essa nova era digital traz da gente fazer as coisas juntos, né? As questões que o Israel levanta, né, nessa breve história do que ele falou, mas acho que a questão, talvez, que a gente possa sintetizar, né, nesse nosso debate, são esses paradoxos mesmo. Né? Que muita gente é intolerante com a contradição, é intolerante com os paradoxos, acha que, né, 1 mais 1 é 2, quando não é 2 está errado. Né? Mas tudo que é humano, né, faz parte do humano, contraditório, paradoxal, né, faz parte da nossa condição. E eu acho que nós tivemos aqui essa tarde a possibilidade de pensar como que essa tecnologia ampliou as possibilidades, mas não democratizou. Né? Ah, mas toda vez que amplia, democratiza? Não, esse é que é o problema. Essa que é a contradição. Só ampliar sem democratizar, a coisa fica meio caminho. Né? Nós falamos aqui de inovação, beleza, as coisas, a possibilidade da inovação, o custo do acesso à tecnologia, a possibilidade da gente amplificar a nossa capacidade de inventar e reinventar as coisas, aumentou absurdamente, mas nós transformamos essa potência inovadora num revigoramento da moda, da necessidade de estar na moda. E estar na moda significa copiar. Então nós temos uma potência inovadora grande, mas nós temos um convite a todo momento da gente ser igual. Da gente ser igual aos outros, fazer os mesmos memes. Né?
foi falado aqui da possibilidade dessa transformação tecnológica, né, de gerar diferenças. Bacana, gerou muitas diferenças, mas não diversificou e não pluralizou essas diferenças, né? Criou mais autonomia? Criou, mas autonomia sem sustentabilidade gera essas contradições que a pergunta da Isabela e da Amélia nos levam. Autonomia sem sustentabilidade é só uma aparência, né? Enfim, acho que talvez se eu tivesse que botar uma frase final nisso, né? É muito diferente estarmos juntos, porque temos projetos individuais e coletivos e que nos sabemos usar a comunicação e a cultura digital a favor desses nossos projetos. Isso é muito diferente da gente estar algemados uns aos outros por um dispositivo digital, né, que não gera transformação, que não gera encontro, que não gera o olho no olho, o afeto, né? E se vocês estão achando que nós três somos três românticos, somos. Eu mais, porque eu sou mais velho, eu há mais tempo, né? Só isso. Mas se a gente pensar numa coisa que eles dois não falaram, mas seria muito legal em outra oportunidade o curso trazê-los aqui, é como é que nós estamos reinventando tradições através de inovação, através do Carnaval de Belo Horizonte. Que esses dois aqui são absolutamente implicados, comprometidos, né? E são responsáveis por essa reinvenção do Carnaval em Belo Horizonte, uma reinvenção que sem isso aqui, sem rede social, sem pacote de dados, não aconteceria. Mas uma reinvenção que é ocupar o espaço público, é lembrar que a cidade é nossa. Né? É tão legal ver bloco de carnaval que fala, não quero aparecer na programação da Belotour. Olha que gesto, né, de insurgência. Isso, teoricamente, chama biopolítica, micropolítica. É a maneira como a gente, desconfortado com as instituições, reconhecendo que as instituições são mais lentas do que o nosso desejo e a necessidade histórica e política, mas é a maneira como a gente para de esperar o outro e vai fazer a nossa parte, né? Fazer a nossa parte. E isso começa, certamente, por a gente lembrar da cidade, do afeto, do encontro, né? E usar isso aqui para nos fazer mais juntos nos nossos projetos, né? Eu queria agradecer muitíssimo aqui, Helder Quiroga, volte mais, bote o pavilhão 13 na sua trajetória, né? Porque você é da casa, querido Israel, obrigado demais. Eu sei que você está num momento, né, de começar uma gestão no meio de uma crise econômica, mudança, então, muitíssimo obrigado por estar aqui e por essas palavras que vocês trouxeram. Obrigado a vocês, né, que sabem que depois que a lista passa, aí a gente acalma, o coração acalma e a cabeça acende, né? Tem outros colegas que, né, quando a lista passa, acham que tudo passou, né? É muito legal, é com vocês, com todos, mas especialmente com vocês, e a capacidade de vocês de contaminar os outros é que a gente conta, né, para que essa instituição aqui cada vez mais possa estar atenta aos desafios contemporâneos, tá bom? Muito obrigado e boa tarde para todos. Claro. Para aproveitar que o Zé já encheu a bola de vocês que ficaram até o final, o Zé é foda, né? A Contato está abrindo daqui a um mês um novo projeto, chama Contato Filmes. Então, para quem se interessa por essa área de formação na área de visual, estou vendo aqui o Nélio, aqui, que sempre foi parceiro, professor, maestro aí no campo das mídias sonoras, vai abrir uma série de oficinas de capacitação profissional. Então fiquem ligados no link do Facebook da Contato. E ali também vão começar a surgir vários projetos voltados à cidadania 2.0, voltados à questão da internacionalização. Então quem quiser, propaga isso aí, que depois eu quero ver isso viralizar na rede. Posso fazer o mesmo? Nosso comercial, por favor?
a gente veio assim aqui, né? Fazer um convite em relação à Rede Minas também. A diretriz desse momento lá, pelo menos que a gente está tentando construir, é um desafio de conectar educação, cultura e juventude. Ou seja, é com vocês que a gente quer fazer na televisão, não é que a gente quer falar. E a gente está fazendo vários movimentos aí em direção à sociedade, o mais forte deles até agora justamente com os movimentos de juventude, mas também com recortes específicos, né, que possam dar uma ampliada no que seja a nossa capacidade de mostrar a complexidade da dinâmica social hoje. Né? Onde é que estão os negros na televisão? Como é que eles são apresentados? Onde é que estão as mulheres? Onde é que estão os gays? Né? Onde é que estão os diferentes segmentos da sociedade que não são a beleza clássica X ou que não são as celebridades instantâneas Y, né? Dos valores que movem a televisão comercial. Né? A gente quer encontrar o nosso lugar, a gente quer se posicionar de uma outra maneira, a gente tem outros princípios e outros valores, e isso precisa se traduzir na prática numa outra relação que não seja de dentro para fora e de cima para baixo. E aí o nosso desafio é esse, é implodir as paredes para dentro da televisão, né? Nesse conjunto de ações que a gente tem feito lá hoje. Antes de vir para cá, por exemplo, eu deixei uma reunião lá com uns 50 funcionários que a gente estava falando de carreira e salários lá, que é um dos temas mais incômodos desse momento de 1.002 fragilidades. A semana passada a gente teve uma outra conversa com mais de 100 deles lá para tratar de um projeto que está tramitando na Assembleia Legislativa que muda um pouco a configuração institucional da Rede Minas. Eu já fiz 9 encontros com a Associação de Funcionários, uma associação de funcionários. A gente vinha tendo uma pauta semanal, né, em 90 dias da minha presença lá. Eu fiz 9 encontros com eles, ou seja, um encontro a cada 10 dias, né, na média. Agora, isso que a gente está fazendo para dentro, que é trazer as pessoas para ajudar a construir esse projeto, a gente tem muito mais obrigação de fazer para fora. Né? E como é que a gente vai fazer isso? Com as nossas perninhas curtas, com capacidade de mover as forças que já estão minimamente articuladas na sociedade e de encorajá-las a elas moverem outras forças. É isso que a gente está fazendo e o convite está feito aqui para quem tem interesse, tanto em trabalhar na Rede Minas, estagiar na Rede Minas para se aproximar da gente ali, mas também a nos ajudar a encontrar esse caminho que não está pronto e que talvez nunca esteja pronto, né? Mas que é o desafio desse momento. Nesse momento é isso que a gente quer mesmo, é fazer junto e ter a clareza de que uma pessoa, uma ideia, às vezes pode ser uma coisa valiosa, transformadora, né? A importância de cada um de nós. E, enfim, sei que tem um curso de cinema aqui, né, de alguns anos para cá, então fica o convite também para que a gente pense juntos de que maneira a gente pode buscar experimentar linguagens, buscar outros caminhos para o audiovisual e amplificar isso no sistema público de comunicação. Então, em suma, as portas e janelas estão escancaradas, só não vai entrar quem não quiser. Valeu.